tipo de agressão contra as mulheres tem chamado a atenção. Mutilações causadas por companheiros, dedos, orelhas, seios decepados, corpos marcados para sempre pela violência. Uma jovem de 22 anos ter pelo companheiros as mãos decepadas e a tentativa dos pés também. A roupa dela contribuiu para isso? O comportamento dela? Nada justifica uma mutilação. Eu lanço um desafio de se na família de vocês ou se vocês próprias nunca tiveram algum tipo de assédio ou também não foram vítimas de algum tipo de violência de gênero. A violência contra a mulher foi definida pela Organização Mundial da Saúde como um problema global de proporções epidêmicas. Com uma média de 13 assassinatos de mulheres por dia, o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking de países que mais matam pessoas do sexo feminino. O assunto foi tema de audiência pública na Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher. É o que você vai ver agora no Em Discussão. Qual é o objetivo da mutilação? O objetivo da mutilação do ex-companheiro é causar sofrimento e dano. E é um causar sofrimento e dano permanente. Não um dano pequeno, é uma coisa que marca aquela mulher. Algumas partes do corpo são foco dessa agressão. Por quê? Para tornar visível a violência, para impossibilitar a realização de atividades cotidianas ou de trabalho, atividades laborais, e para tornar a mulher a dependente desse agressor. Ou seja, braços, mãos, pés, olhos, orelhas, normalmente são foco de atenção nessa mutilação, quando o agressor resolve fazer essa mutilação. Acompanhamos por essa comissão o caso ocorrido no Rio Grande do Sul. Uma jovem de 22 anos ter pelo companheiros as mãos decepadas e a tentativa dos pés também. Ela teve várias facadas no corpo. Vimos de perto o sofrimento dessa jovem e tantas outras que tiveram mãos, pés e rostos desfigurados sob alegativas de ciúmes, rompimento dos relacionamentos. No concurso de vídeo que essa comissão promoveu, que é 1 Minuto contra a Violência, uma outra jovem nos conta o seu depoimento. Um certo dia bateram em sua porta e ao abrir foi surpreendida com ácido em seu rosto por um desconhecido que a olhava e ela não enxergava. Não havia gostado dele. Uma outra situação que uma jovem aqui em Minas Gerais, uma senhora que era casada, na verdade, ela quis separar do marido e o marido já vinha num processo de espancamento e o marido furou os 2 olhos dela. E, a partir daí, ela considerada cega, do ponto de vista das necessidades especiais, ele, arguindo que ela não enxergava, portanto, não podia cuidar bem dos filhos, ele, na justiça, brigou e a justiça estava no limite já de dar para ela a posse, a guarda da criança. Foi aí que eu soube, as deputadas me contaram, que isso foi na legislatura passada, que elas se reuniram, também já estavam no limite de expirar a pena, se reuniram para poder interferir junto à justiça, pedir que a justiça não desse a guarda sob a alegativa de que ela estava cega, porque ele tinha furado os 2 olhos dela. Então, assim, situações como essa não podem continuar acontecendo. São aspectos representativos da dominação patriarcal, que é uma forma que se tem de impor, de uma maneira muito forte, muito nítida e direta, que o corpo da mulher é público, é direito dele. Me pertence, no caso, o agressor pensando, né? Pertence a ele, ele pode fazer o que quiser com aquele corpo. E essa mutilação também é a expressão do sentimento de controle, né? sobre a mulher. Ela não se submeteu a mim, então ela merece ser punida. As questões da violência contra a mulher, na verdade, são os principais fatores de risco para adoecimento psíquico nosso. Não é à toa que as mulheres têm 2 a 3 vezes mais depressão e ansiedade do que os homens, e não é à toa que as mulheres, em especial as vítimas de violência, elas são 4 a 5 vezes mais têm maior sofrimento em relação ao uso de drogas e álcool e 6 vezes mais tentativas de suicídio do que a população em geral. Então, é um quadro extremamente grave e que bate na nossa porta. A culpa nunca é da vítima. A culpa não é da vítima. A culpa é do agressor. Então, quando a mulher é revitimizada,
além da gente estar agredindo essa mulher moralmente, nós estamos dizendo que ela é merecedora da violência, e ninguém é merecedor da violência, ninguém. Nenhum de nós é merecedor da violência. Então, culpar a vítima, desacreditar a vítima, é incentivar a perpetuação dessa violência. Então, muito cuidado, a gente tem que ter, nós todos, eu sempre me policio, quando eu vejo uma notícia dessa, em qualquer situação, se policiar no que você está, como você está julgando aquela vítima. A roupa dela contribuiu para isso? O comportamento dela? Nada justifica uma mutilação. Nós temos a lei, que é a Lei 13.239, estou sem óculos, Lei 13.239, que foi de dezembro de 2015, que acrescenta ao atendimento às mulheres em situação de violência a possibilidade de recorrerem à cirurgia plástica reparadora. Nós trabalhamos juntamente com a SPM nessa lei, né? E é uma lei de extrema importância, não só de reparação física, porque perdeu um pé, porque perdeu um dedo, porque perdeu um olho, mas a reparação simbólica. O SUS tem a obrigação de fazer a cirurgia reparadora advinda de uma violência que a mulher... Isso olha, pode ser uma coisa simples, mas isso é de uma conquista assim, absolutamente gigantesca para a maioria das mulheres. Porque senão elas têm que carregar a cicatriz e, consequentemente, a lembrança dessa violência e dessa cicatriz para o resto da vida. Então, eu acho que são coisas que é importante. E a violência que acontece no rosto, ela é muito simbólica. Nós, mulheres, temos muito essa coisa da própria vaidade, a própria coisa de você olhar para o outro, né? Quando você está mutilado no seu próprio rosto, a sua vergonha. A gente vivenciou muitas mulheres talhadas, literalmente, como se diz, talhadas. Não eram umas cicatrizinhas, não. O rosto talhado. Toda vez que elas sofriam violência, tinha marca. A faca ia marcava, como se fosse assim, mais uma vez. Elas, quando elas iam se dirigir, né, quando a gente ia buscar, quando a gente ia tentar ajudar, elas não conseguiam enfrentar com a cabeça erguida. Elas estavam sempre encolhidas, escondendo o rosto. A cirurgia plástica reparadora oferece essa oportunidade da mulher de recompor o corpo, mas nem sempre consegue, porque como é que você vai recompor um braço que foi cortado? Não é a cirurgia plástica reparadora que vai resolver isso. Não resolve. Agora, há uma abertura na lei para que se consiga a prótese. Dentro da lei há essa possibilidade, né? A portaria que foi assinada no Ministério da Saúde e o Ministério das Mulheres abrange uma série de questões interessantes, além da cirurgia plástica, como eu falei. Pode ser uma prótese, pode ser outro tipo de tratamento. E, dentro da nossa portaria e da própria lei, cita um fato interessante, no artigo 5º, que é a Central de Atendimento à Mulher, o 180. A Secretaria administra esse serviço, que é a Central de Atendimento à Mulher, que presta informação às vítimas de violência. Olha, eu tenho um dado aqui desse ano, de janeiro a outubro, foram 108 pessoas, certamente mulheres, imagino que tenham sido mulheres, que consultaram a Central de Atendimento à Mulher sobre a questão da cirurgia plástica reparadora causada por violência, atos de violência. Esse número, no nosso entendimento, é baixo. A gente precisa divulgar mais que os 180 presta esse tipo de informação também. Com certeza, se mais mulheres soubessem disso, nós teríamos muito mais ligações perguntando sobre essa lei. Em 2015, o feminicídio, homicídio em razão da vítima ser mulher, foi considerado crime hediondo. E a mutilação? Como é punida? O feminicídio, né, um tema que a gente deve debater muito, já é um pouquinho diferente o foco do outro, que é a mutilação. A intenção dele é matar. Às vezes, a vítima não morre, mas não deixa de ser um crime hediondo. Ele tentou matar essa mulher, né? Então, é importante essa sensibilização dos operadores do direito para caracterizar esse crime como hediondo. Porque, quando o crime é hediondo, ele vai para o tribunal de júri. E quando o crime é apenas lesão corporal grave, ele não vai para o tribunal de júri. A gente tem que garantir que esse agressor vai ser julgado como crime hediondo, e não como lesão corporal grave. Ele não pode ser considerado um crime qualquer. A mulher foi mutilada, ela perdeu as suas funções, tem que ser julgado como crime hediondo, que ele é um crime hediondo, foi uma tentativa de assassinato.
Uma pessoa que corta um braço da outra não está brincando. E uma outra questão que nós estamos trabalhando muito na Secretaria de Política para as Mulheres é a responsabilização do agressor. Não adianta só colocar esse agressor na cadeia. A gente não educa agressor, a gente responsabiliza o agressor. Faz ele refletir, com grupos de reflexão, faz ele refletir sobre a seriedade do ato que ele cometeu. Ele tem que entender que o que ele fez é sério. E foi um ato contra uma vida. É preciso trabalhar esse tipo de crime como crime hediondo de verdade. Inclusive, como os tribunais estão formados, muitas vezes o tribunal de júri, a vítima já se coloca de maneira prejudicada, porque a própria composição do tribunal ela é totalmente machista e, certamente, a criminalização da vítima vai se operar naquele julgamento, porque os resultados do julgamento nós já percebemos que não são tão favoráveis às vítimas mulheres. De cada 3 mulheres no mundo, uma já sofreu algum tipo de violência física ou sexual. No Brasil, um caso de estupro é notificado a cada 11 minutos. Nós sabemos que a violência sexual, principalmente, é uma violência que muitas vezes não deixa marcas no corpo da mulher, deixa mais marcas na alma. E muitas vezes uma mulher vítima de violência sexual, ela não procura o serviço de saúde, não procura a justiça, não procura ninguém, porque ela tem medo, inclusive, de que duvidem do que ela sofreu. Então, cabe ao serviço de saúde a identificação das situações de violência que as mulheres vivem, principalmente a violência doméstica e sexual, insidiosa, permanente. E aí, acolher essas mulheres e, de certa forma, ampliar toda uma situação de vida para que essa mulher possa vencer o ciclo da violência e sair desse ciclo da violência que ela se encontra. Nesse sentido, o Ministério da Saúde vem trabalhando junto aos estados e municípios de uma forma muito, vamos dizer, potente. Eu considero potente, desde 2011, principalmente, quando a presidenta Dilma lança o programa Mulher Viver Sem Violência, onde um eixo desse programa é a questão do atendimento na saúde e também nos institutos médicos legais. Nós sabemos que atender violência precisa de sensibilidade e precisa de qualificação desses serviços. Então, fizemos capacitação de 85 hospitais de referência para atendimento à violência sexual contra mulheres, e também outras pessoas, mas principalmente mulheres, porque a grande maioria da violência sexual é contra mulheres, e fizemos uma qualificação com 2 objetivos. O referenciamento em rede, tanto para os institutos médicos legais quanto para os serviços de saúde, qualificando esse trabalho intersetorial entre os 2 sistemas. O segundo, qualificar o acolhimento e o atendimento. E o terceiro é possibilitar nos serviços do SUS a coleta de vestígios de violência sexual para que as mulheres não precisem perambular em vários serviços, na delegacia, no IML e no serviço de saúde, para terem seu atendimento completo. E eu, como médica, eu falo de um simples e único atendimento que não pode esperar 1, 2 ou 3 horas, que é a pílula de emergência. Uma mulher vítima de um estupro, se ela espera num banco para ser atendida 1, 2 ou 3 horas, ou 4, além do translado quando ela mora no interior, muitas vezes, ali ela perde a chance de não ter uma gravidez decorrente de uma violência sexual, e isso é uma outra vitimização das mulheres. Quero comentar com vocês que no início desse ano, apesar de eu trabalhar já há 25 anos com isso, no início desse ano, a minha irmã de 15 anos foi vítima de uma violência sexual. Voltando da escola, às 1h30 da tarde, ela foi abordada por um homem armado, que a levou até uma casa, a estuprou, deixou ela 3 horas presa, depois abriu a porta, ela conseguiu sair. Eu estou citando esse caso por ser uma situação de ordem até pessoal, porque aconteceu na minha família, apesar de eu ser profissional e trabalhar com isso, mas para vocês terem uma noção de que é uma realidade a peregrinação que as mulheres passam. Esta menina, ela foi até uma delegacia de polícia. Na delegacia de polícia, disseram que por ela ser menor de idade, ela deveria ir
à Delegacia da Infância e Adolescência. Chegando à Delegacia de Infância e Adolescência, em torno das 18h50, 19 horas, já não havia mais ninguém trabalhando, então ela foi encaminhada para um dos hospitais de referência, só que encaminharam erradamente para um outro hospital que não tem a coleta humanizada. Em torno das 9 horas da noite eu fiquei sabendo do que havia acontecido e orientei que fossem, eu também fui encontrá-la no Hospital das Clínicas, onde ela foi atendida, fez a coleta do material. É uma coleta humanizada que não necessita da paciente ir até o Instituto Médico Legal. Foi feita a prevenção de doença sexualmente transmissível e de gravidez, né? E ela recebeu todo um cuidado e orientação, etc., etc. Só que daí a 2 dias ela foi solicitada a ir novamente à delegacia, onde ela e meu pai foram ameaçados que, caso ela não fosse ao IML, o meu pai seria responsabilizado legalmente por ela ser menor. Então, ela foi para o IML, então eles ficaram por lá durante aproximadamente 5 a 6 horas, o meu pai tem 92 anos, e quando chegaram ao atendimento médico, a médica disse, mas não há necessidade de vocês estarem aqui, o seu material já foi coletado. Eu estou levantando isso porque a gente tem, no ideal, né, nos nossos ideais, nós temos uma série de ideias do que deve ser feito, mas, na realidade, está faltando muita coisa. Está faltando muita coisa. Nós temos que ter uma preocupação muito grande com o tipo de atendimento que é feito às mulheres. Não adianta somente fazer uma cirurgia plástica reparadora se essa mulher não tiver um acompanhamento, porque a marca da alma, ela é extremamente profunda, mesmo que não haja uma lesão física visível. São traumas que acompanham a pessoa pelo resto da vida. Eu lanço para todas vocês e para os homens também aqui presentes um desafio de, se na família de vocês ou se vocês próprias nunca tiveram algum tipo de assédio ou também não foram vítimas de algum tipo de violência de gênero. Nós temos casos de mulheres que, após um estupro, elas não procuram um serviço de saúde, nem de justiça, nem delegacia, nem nada. Elas vão procurar o serviço de saúde quando elas se veem grávidas. E quando elas se veem grávidas, decorrentes de um estupro, e chegam num serviço de saúde dizendo disso, ela sofre uma segunda vitimização, que é a dúvida dos profissionais de que ela está falando a verdade. Então, nós lançamos, né, inclusive juntamente com juízes de direito, uma norma técnica de atenção às mulheres em situação de abortamento e de aborto legal, né, colocando claramente que uma mulher que se diz grávida de um estupro, ela tem como primeira ação dos profissionais de saúde e de justiça, né, ela tem o direito de ter acreditadas as suas palavras. Isso comparado com uma ultrassonografia que vai também comprovar aquele fato que ela falou, e ela vai ter direito ao aborto legal. O aborto legal é um desafio no país. Nós sabemos que as mulheres têm restrição de acesso ao serviço de aborto legal. A gente tem um prejuízo de Estado com a violência, né, contra as mulheres. As mulheres que engravidam em situação de violência, sendo violência pelo próprio parceiro, que na maioria das vezes não é denunciada, muito menos do que a violência sexual por um estranho. Elas tendem a ter mais problemas obstétricos. Os bebês nascem com baixo peso e os partos prematuros são mais frequentes. Ou seja, causa também de morte obstétrica e de morte de recém-nascido. O trauma da criança, que também é exposta à violência pelo parceiro íntimo, a criança que assiste às brigas dos seus pais e à violência do pai contra a mãe, essa criança também fica exposta. E esta violência, ela fica na mente desta criança de uma maneira muito ambivalente. De um lado, com um medo muito grande, também porque as crianças são muito ameaçadas pelos parceiros, para acuarem mais ainda as mulheres, quanto pela identificação com os agressores, quando mais tarde
essas mesmas crianças passam a ter comportamentos abusivos em relação às suas mães, que foram maltratadas, e em relação às mulheres que eles escolhem como parceiras. Então, há uma transmissão geracional da naturalização da violência e da vitimização feminina, pois as meninas também aprendem um papel feminino de vítima dentro de casa. Então, isso causa um prejuízo muito grande para a vida saudável, com em torno de 1 a 5 anos de vida perdida pelas vítimas de violência, com um prejuízo grande no bem-estar, na autoestima, nas possibilidades de educação. A minha irmã vai perder o ano de escola, ela não conseguiu. E olha que é uma pessoa que tem amparo, né? Eu estou do lado dela, e imagina o que está acontecendo com a maioria das nossas mulheres. Então, há um prejuízo de 8 trilhões de dólares ano com a violência por parceiro íntimo. Se o sistema de saúde brasileiro apresenta dificuldades para lidar com a mulher vítima de violência, como será que ela é atendida na justiça? Nós sabemos que o governo, ele tem se imbuído, o Estado tem se colocado à disposição para cada vez mais ajudar a mulher vítima. Mas nós, ao mesmo tempo, sabemos que falta ainda mais estrutura. Essa ausência da estrutura, ela impede com que, por exemplo, uma lei tão formidável como é a Lei Maria da Penha se coloque de uma forma prejudicada. Então, é uma lei que as pessoas muitas vezes dizem que a Lei Maria da Penha não funciona. Ela em si funciona, ela é fantástica, mas nós precisamos estruturar melhor o Estado, não é? Criarmos mais delegacias, nós precisamos dar um maior atendimento à vítima nessa rede. E quando nós percebemos que por que essa vítima sente dificuldade quando ela se encoraja para denunciar? A denúncia vira inquérito. O que ocorre com o inquérito? Bem, ali já se coloca uma situação de fragilidade para ela, por causa da precariedade na coleta das provas. Então, nós percebemos em pesquisas que os inquéritos policiais, eles chegam no Poder Judiciário com falhas imensas, que vão prejudicar quem? A vítima, mais uma vez. O Poder Judiciário, por sua vez, com todo respeito aos nossos magistrados, mas nós nos deparamos com um gargalo que é muito doloroso para as vítimas. Precisamos de uma mudança urgente em relação a isso. Muitos desses processos, quando são julgados, eles não são julgados no mérito, secretário. O que ocorre? A aplicabilidade é aplicada a prescrição, porque demorou tanto na justiça que, ao chegar para ser julgado, a prescrição já se operou. E o que ocorre com o agressor? O agressor ele pode ser punido criminalmente na esfera civil, mas aí a vítima tem que ir nesse périplo para provar o nexo de causalidade, juntar aquelas provas que já foram prejudiciais lá naquele início. Então, ela também se depara com uma situação difícil no que diz respeito à responsabilidade civil voltada para o agressor. E a responsabilidade civil do Estado? São tantas mulheres para que o Estado brasileiro se responsabilize, não é verdade? Porque num país como o nosso, que se encontra em 5º lugar no mapa de violência mundial, onde a gente já percebe que não basta morrer, aquela mulher morrer, ela tem que ser esquartejada, ela tem que passar por mutilações terríveis. Então, é importante que a sociedade realmente se una nesse aspecto. Em relação às políticas públicas, nós consideramos que é necessário que haja treinamento gênero específico, que as questões de violência sejam incluídas nos currículos, porque é um problema de direitos humanos, é um problema de cidadania, não é só um problema de saúde pública. Isso até já bastaria, mas não é só isso. Reparação das lesões como prioridade e também uma reparação da identidade e da autoestima da mulher. Sinto muito que não haja aqui nenhum representante da área financeira, porque necessitamos de ter financiamento para que os mecanismos de acolhimento e tratamento, como as casas da mulher brasileira, as casas-abrigo, que funcionam como consórcios, sejam efetivadas nessa transição, quando a mulher tem que abandonar a sua casa e não tem para onde ir. A qualificação, o foco na qualificação profissional da mulher vítima de violência.
investir na saúde mental da mulher é investir na saúde das gerações futuras. Eu estive no Tribunal de Justiça, eu fui ao presidente do tribunal para pedir que ele formasse um grupo que selecionasse os crimes contra mulheres, principalmente feminicídio, e que ele tivesse outra fila, que não fique na fila normal dos processos, mas que tenha a fila do feminicídio. Achei isso que pode até virar um projeto de lei, estou pensando nisso. Muito importante que os processos contra a mulher, de violência contra a mulher, não fiquem na fila normal dos outros processos, né, de crimes. O Em Discussão fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pela internet. É só acessar senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão.